O Respeito à Minha História. É uma satisfação, Luiz, recebê-lo aqui. Seja bem-vindo e é um prazer novamente recebê-lo. Tá bem, satisfação é toda minha, Bispo Anderson, né, de poder vir aqui visitá-lo novamente em Caxias, privar da sua companhia, privar da companhia da sua igreja, que eu aprendi a admirar já, haja paz, correto? É isso, né? Vamos bater esse papo sim, com toda tranquilidade, que Deus continue nos abençoando. Obrigado por ter me convidado para participar desse bate-papo, que vai ser, tenho certeza, muito proveitoso para todos nós. Já começou a ser para mim aqui, porque a verdade, a gente já, sempre que a gente se encontra, a gente vai na história, a gente conversa, isso está em mim, né? Conhecer a história das pessoas, mas não sou só eu que tenho esse interesse. Então, nossa audiência é faminta por histórias que inspiram, histórias que causam reflexão, que causam tomadas de consciência. As histórias, elas conectam as pessoas e, além disso, honrar a própria história, eu sempre digo que é um grande poder do ser humano. Então, honrando a sua história, Dr. Luiz, onde nasceu, quem são os seus pais, porque eu gosto de começar antes do começo. Naturalmente. Quem são os pais do Luiz Beck e aonde o senhor nasceu? Eu nasci em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no dia 15 de novembro. Olha só que curiosidade. No dia da proclamação da República Brasileira. Que legal. Né? 15 eu de novembro. Dia 20 de novembro. Olha aí. Ninguém me perguntou, mas... 15 de novembro de 1962. Eu sou bastante mais velho que tu, naturalmente, né? Tá aqui meus grisalhos. Nem tão bastante assim, mas vou tá bom. Nasci em Porto Alegre, 1962. Não, isso não me causa problema nenhum, né? Falar da questão do ano do meu nascimento. É mais experiência, mais história aqui pra gente. Exatamente, né? Nasci em Porto Alegre, meu pai de Porto Alegre também, família de Porto Alegre, minha mãe também, somos todos dali. Naturalmente, somos netos e bisnetos de imigrantes, né? Essa mistura que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é famosa, né? De italianos, de portugueses, de poloneses, de espanhóis, de índios, de negros. Nós temos uma mistura muito interessante aqui no Rio Grande do Sul. Para mim é só italiano e alemão. Não. Nossa terra foi feita a pata de cavalo, né? Aqui, essa terra maravilhosa que eu tenho um carinho. Eu sou assim encantado com o sul do Brasil. Aliás, eu sou encantado com o Brasil inteiro, com o Brasil e com a gente brasileira, né, Bispo? De fato, essa miscigenação é uma riqueza, é uma marca do Brasil, né? E aqui no sul a gente tem isso então potencializado, né? Porque a gente teve esse bombardeio até porque é uma terra muito boa, algo trouxe esse povo para cá, né? Exatamente, Bispo. Eu acho que aquele dedo de Deus que a gente sempre fala, né? Eu acho que tem coisas que já estão escritas efetivamente. E eu acho que isso estava escrito, agora eu cheguei a me arrepiar aqui, né? Eu acho que isso estava escrito no nosso destino, Bispo, né? Toda essa gente europeia vir para cá, se miscigenar e fazer né? Realmente essa miscigenação nos trouxe muitas vantagens, né? Porque eu penso que a Europa procura essa miscigenação e não alcançou até hoje. E nós já alcançamos, né? Temos essa miscigenação, temos espiritualmente, eu acho que nós somos um povo também aqui no Brasil também bem mais avançado, justamente por causa dessa miscigenação, né? E eu sou suspeito, né, para falar do sul do Brasil. Realmente sou um fã de carteirinha do Rio Grande do Sul do Brasil. E nessa mistura aí, os seus pais vieram de onde? É que aí, na realidade, tanto o pai quanto a mãe é justamente essa miscigenação, né? Já é. Eu sou Beck, na realidade é Beck, né? Que é alemão, meu pai, né? Mas de Prímio, que é italiano, né? Machado, que é português, e assim vai. Minha mãe Silva, também. Faltou. Mas deve ter, com certeza deve ter, né? Com certeza, se Deus quiser, tem também o Silva, né? E minha mãe também, é Carvalho, é Pedrolo, é Carvalho que é português, é Pedrolo que é italiano, e assim vai, né? É Toninho que é italiano, é essa misturança. Então, mistura os nomes de pai e mãe, para honrar o nome do meu pai. Em memória, né? Sim, em memória. Infelizmente,
né, já partiram, mas eu acho que eles tiveram uma vida maravilhosa, porque criaram 5 filhos, né, e cumprindo a ordem natural das coisas, né, criaram seus filhos, constituíram família, puderam educar, nos deram uma educação muito boa. Tenho um carinho muito grande para o meu pai e para minha mãe até hoje, né? Mesmo ele não estando aqui presente, sempre me acompanha minha mãe e meu pai com todo o carinho que a gente tem, né? Então, já partiram, mas continuam aqui sempre no seio da gente, né? No lado esquerdo do peito que a gente fala. E a questão da mama, vamos dizer assim, né? A mãe é aquela coisa que no sul a gente tem a mama, né? Não adianta, independente de qualquer coisa, sempre vai ser a mama. E a mama é que controla a casa, e a mama é que sabe o que se vai comer, né? E dá uma controlada de perto. E o pai é aquela questão um pouco mais para fora, assim. Pois patriarca. Não. É o patriarca. Que legal, eu vejo que os seus olhos brilham. E eu já vi isso antes, realmente, quando a gente ouviu e assistiu um vídeo, né? Eu vou até pedir para colocar. A gente até tá dando um salto aqui na sua história, porque você também serviu o exército. Sim, com muito orgulho. O EB. E estava me mostrando ali um vídeo que eu cheguei a arrepiar também. E fala um pouquinho sobre a mama. Então eu não sei, não quero te forçar a emoções aqui não, mas vamos ouvir. Coloca aí, porque esse vídeo é muito lindo. É muito realmente. Tem ou não? Ah, tá aqui? Aqui temos algumas fotos, né? Aquela ali é a foto da minha formatura, né? Daqui a pouco a gente comenta sobre elas. Se tiver o vídeo aqui do Exército, aí que agorinha há pouco a gente ouviu, vai passando. Das manifestações. E a gente volta a falar Europa. dessas imagens. Família, filho. Tá aí? Filha, minha querida filha, minha esposa querida, minha companheira de 25 anos. Eu acho que o vídeo não tá nessa pasta. Se tiver aí, pode colocar aí mesmo, a gente ouve. Vamos falando. Isso. Então, a questão, só para completar, né? Meu pai veterinário, né? Gaúcho, veterinário, formou-se na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um apaixonado por bichos, né? Um veterinário sensacional, família tradicional do Rio Grande do Sul. Meu pai sempre me dizia, né? O Brasil é que é o bom, o Brasil é que é a terra do futuro, é que nós viemos para cá morar para todos serem felizes. Seu pai nasceu no Brasil? Meu pai nasceu, né? Na realidade os avós também, né? Só os bisavós é que vieram de outros, alguns bisavós da Itália, outros da Alemanha, outros de Portugal e assim, né? E a minha mãe querida, né? A minha mãe é aquela sensibilidade, né? A toda prova, né? Uma mãe com M maiúsculo, né? Que sempre foi muito carinhosa, sempre. Minha mãe era artista, minha mãe nasceu em Porto Alegre, se criou em Porto Alegre, minha mãe dançava balé no Teatro São Pedro em Porto Alegre, frequentou os melhores colégios dali, fez a universidade também, então a gente tem muito exemplo para seguir assim dentro de casa. Você falou da sua educação também, que foi proporcionada pelos pais. Sim. Conseguiu estudar particular? Sim, desde o primeiro, né? Desde o primeiro ano, sim. Eu sempre fui um menino muito travesso, assim. Quando eu era menino, era muito travesso, né? Gostava muito de jogar futebol, né? E de namorada, e de andar de bicicleta. O meu colégio, assim, foi assim, né? Uma coisa meio difícil. Mas depois, logo em seguida, a gente vai amadurecendo, né? Já depois, quando eu entrei na faculdade, né, eu entrei na escola de Direito, né, eu sou formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a famosa Unicinos, em São Leopoldo. Fiz o curso em 5 anos, foi um tempo maravilhoso da minha vida lá, né, aprendi muito na universidade. O curso de Direito, eu digo, né, a advocacia é sim a melhor profissão, sob o meu ponto de vista, né, a gente pode ajudar muita gente, pode aconselhar, né? A gente pode fazer a justiça prevalecer muito das vezes. Mas antes da universidade eu tive sim, bispo, estive no Exército Brasileiro, sou infante sim, com muito prazer. Foi antes da universidade, né? Com 18 para 19 anos, eu me alistei no Exército, né? E fui chamado a servir as fileiras do Exército Brasileiro e eu sempre gostei. Sempre gostei. Nossa família tem muita tradição dentro do Exército. Eu sempre tive por lado de pai, de mãe, muita gente do Exército Brasileiro. Inclusive tenho essa homenagem aqui, bispo.
tá? Sim. Essa homenagem, né, de veterano me foi conferida até faz 10 dias em Porto Alegre Acho que temos a foto aqui. pelo Zuco, Já né? que Nos foi, acho que aqui é onde? Vamos lá. Essa é minha esposa, esse é o dia da minha formatura, né? Aqui o segundo esse sou eu, certo. né? Segundo aqui. O segundo aqui, né? Aqui é direito. Exato. Unicinos. Direito, Unicinos, tá ali a faixa vermelha, né? Que identifica, né, o curso das Ciências Jurídicas e Sociais, a cor vermelha, né? Identifica. Isso. A medicina é azul, a veterinária é verde, o direito é o vermelho. Aqui é a minha companheira, né? Esposa, meu apartamento, né? Em Porto Alegre, minha esposa. Eu digo minha companheira porque ela é mais do que uma esposa. Outra, né? Companheira. Outra companheira. Essa é a minha italianinha, né? A Lorena, que é a minha filha, na frente da minha casa. Esse é o Francisco, né? Que é o meu italiano também, o ítalo-brasileiro, né? Que meu melhor amigo. Ó, aí tá a família completa. Família completa, né? Bom, a família, esse é o meu maior tesouro, meus filhos foram muito desejados e Deus nos abençoou com 2 filhos saudáveis, bispo. E fica família para você. Vou deixar até essa imagem tá aqui. Bem. Olha o meu filho aí, ó. Meu filho. Meu amigo. Pai, tu é meu melhor amigo, pai. Família. Família é tudo, né, bispo? Família é a célula, vamos dizer assim, principal dessa vida toda, é a célula fundamental. Se você tem uma família organizada, se você tem uma família com saúde, com trabalho, com disciplina também, que é muito importante, né, bispo? É tudo, né? A família para mim é tudo. Eu fui, assim, um tempo, aproveitei bastante, viajei bastante quando era jovem, e quando encontrei a minha companheira, a minha atual esposa, que eu vou fazer 25 anos de casado, bispo. Parabéns. Tá? Aí depois casei, me acomodei, fomos construir, trabalhamos com objetivos bastante definidos, né? De primeiro construir um lar para nós, ter uma casa própria, depois assim que tivemos uma casa própria a gente planejou os filhos, né? A gente foi assim devagar e sempre, todo dia fazendo um pouquinho, que daí chega no final do mês já fez um tanto e no final do ano fez mais um tanto ainda, né? Então legal. Sempre muito bem. E dentro desses valores, desses princípios, né, da família, eu também acredito, vejo a família como uma instituição sagrada e um pilar importante para a sociedade. Para toda a sociedade. Né? Para o convívio, para o bem-estar social. Quando se preserva os valores, quando se preserva a família, quando cada um entende isso. Então a gente... o bispo falou uma palavra aqui que é realmente o que define a família, né? É sagrada, né? A família é sagrada, com né? toda certeza. O pai, tão a mãe. Sagrada que, como tudo que é sagrado, alguém vem querendo profanar de vez em quando, né? Exatamente, bispo Anderson. Exatamente. Mas aí tá a gente para lutar e brigar. A gente para lutar e para brigar. Bonito, hein? Aí, como eu falei, né, da nossa origem europeia, essa fotografia aí é do lado do Coliseu, né? Aquele prédio ali, o Coliseu, né? Ou seja, isso tem mais de 1000 anos, né? É uma arquitetura que eles estão imitando, tentando imitar até hoje, porque isso não tem cimento, bispo, não. E essa construção... Isso é pedra. É pedra encaixada sobre pedra, né? E isso tá aí, é uma loucura, né? E Roma, né? Sim. Roma que, assim como nós temos esse amor pelo Rio Grande do Sul e pelo sul do Brasil, né? Faz parte também da nossa cultura e do nosso amor, o amor pela Itália também, pela Europa, né? Mas em especial pela Itália. E Roma é a nossa capitale, né? Então... É honrar a própria história. Às vezes tem gente que discrimina isso. Não, o negócio é Brasil. Falar de qualquer coisa fora do país parece que está desprezando o nosso país, mas não. É o contrário, desprezar as nossas origens, desprezar né, o Ocidente e toda a influência que nós trazemos. É desprezar a própria história, é desprezar o Brasil também. O Brasil também. Então, né, eu sou ítalo-brasileiro, né, eu já morei na Europa um tempo, e já fui várias vezes para lá,
E a Europa Ocidental, né, Bispo Anderson, é um encanto, né? A civilização ocidental nasceu ali, né? É Grécia, é Roma, é Paris, né? Então não tem como esconder isso, né? A nossa civilização judaico-cristã, né? Ela é baseada nisso, né, em Grécia e Israel e essa coisa toda. E isso não atrapalha em nada, muito pelo contrário. Até como um bispo evangélico, eu combato, às vezes, uma ideia que nasce no nosso meio e acaba demonizando um pouco origens, por exemplo, católica, né? Exatamente. E nós devemos muito, todo evangélico, todo cristão evangélico deve muito ao à teologia, né, do catolicismo, que preservou muitos documentos que preservam e que aprofundaram mais na história e estudos bíblicos para trazer evidências bíblicas que hoje nós usamos Exatamente. E nós seguimos na pregação do evangelho e tudo mais. Então, eu acredito que sempre olhar para o passado com carinho, com amor, honrando, é fundamental. Eu assim, não tenho o entendimento que o bispo tem, né? Mas eu penso que, assim como a reforma protestante promovida por Lutero e Calvino, né? Exato. Também a história da igreja é tão importante quanto isso, né? E concordo, os documentos, a história, né? Tudo isso ajudou a construir o nosso cristianismo que nós temos acho hoje. Que, né? eu falo aqui, falar um pouco de lá. Bíblia, né? Calma, nós não vamos sair dessa história. Mas tem gente que pensa que a Bíblia caiu do céu assim, ó, com capa e zíper e tudo e separadinho. A Bíblia sequer, se você vai nos documentos originais, sequer tem capítulo. Exato. Esses capítulos foi organizado para facilitar e melhorar o entendimento. Foi separado os livros, os capítulos, colocado títulos, né? E aí traduziu para várias línguas, tem ali várias traduções, versões diferentes da Bíblia, mas tudo a partir de documentos como a Septuaginta, que é grega, que é a primeira, né, versão da Bíblia compilada. Olha aí, assim. Então, nós devemos muito ao Oriente, também todo o Ocidente, o Oriente, exatamente. Então, essa é um pedaço da história, né? E qual viagens mais carrega aí nessa? Na realidade, o que aconteceu? Eu, quando era mais jovem, né, eu conheci, graças a Deus, o Brasil inteiro. Né? Conheci porque fui morar em Brasília. Né, o meu pai, a nossa família tem toda uma história, assim como todo colono, né, vamos dizer assim, que veio para cá, para o sul do Brasil, né, tem uma história muito ligada com o agronegócio, com a agricultura. Meu bisavô, meu avô, meu pai, eu me criei dentro do agronegócio. Meu pai sempre teve terra aqui em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Nós acabamos comprando uma propriedade também perto de Brasília, né? Essa missão, entre aspas, do gaúcho, do povo sulista, né? Em subir, né? E desbravar o oeste catarinense foi assim, o Paraná, o Mato Grosso do Sul, Goiás. Bom, né? A gente puxa um pouco o peixe para o nosso braseiro, né? Eu costumo dizer que onde é o Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Beck? Eu digo, bom, o Rio Grande do Sul começa aqui na fronteira com o Uruguai e termina no sul do Piauí. Mas como assim? Não, é porque você vai daqui do Rio Grande do Sul, passando por oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, né? Onde você chegar ali tem chimarrão, tem CTG, tem bombacha e tem agricultura de precisão. E eu sou prova disso, né? Que morei também em várias partes do Brasil, levando a palavra, já pude evangelizar em etnias indígenas, inclusive. Imagina. E aonde você vai, principalmente no Mato Grosso mesmo, nortão do Mato Grosso, lá. Sinop, Lucas do Rio Verde, Mutum, Nova Mutum. Exato. E aí lá, sempre você vai achar alguém com uma cuia de chimarrão, sempre você vai achar. Nem que esteja 40 graus. É o gaúcho. E o meu pai, o senhor Heraldo, caminhoneiro, filho de caminhoneiro também, sempre... Olha essa história aí, ó. Sempre contando aquelas histórias das estradas, né? Sempre tem um gaúcho, porque aqui você se chama Luiz Beck aqui. Sim. Lá fora você é gaúcho. Gaúcho. Olha o gaúcho ali. Olha o gaúcho. Esse caminhoneiro aí é o gaúcho. Sim, o gaúcho. É o gaúcho. E sempre tem os gaúchos na estrada. Aqui também tem uma tradição de... É o gaúcho. Que é outra profissão que tem que ser honrada, né?
atravessadores, caminhoneiros que irrigam o país. Com alimentos, com produtos, com toda a gama de produtos, né, Bispo? Uma gente espetacular, uma gente trabalhadora, que tem também suas famílias, né? Que sente, né? Que sente suas ausências. Eu, na minha infância, o período que meu pai estava viajando, que ficava na estrada, pra gente era terrível, era bem difícil. Bem difícil. E sempre também é outra a saudade tradição dos gaúchos, né? O pessoal sai estrada, né? O gaúcho, o sulista, ele é um explorador, né? A gente tem isso eu mesmo, né, tenho, né? Eu adoro o Centro-Oeste do Brasil. Tenho negócios para o Centro-Oeste em Tocantins. E a gente está sempre querendo desbravar mundos novos, né? E eu acho que é por aí mesmo, né? Falar em negócio, pois não. Teu negócio. Boa. O meu negócio é o seguinte, Formou em direito? Mas assim, eu me criei no meio do agronegócio, né? Meu pai plantando soja, meu pai é veterinário, criando gado, mas também aí estourou a soja no Brasil naquela época, né? O trigo, o milho, essa coisa toda, e isso vem no sangue da gente, né? Dessa origem europeia. E eu me criei no meio disso e adoro isso. Eu, se não fosse advogado, seria com certeza agrônomo, né? Porque adoro o agronegócio. E hoje o agronegócio é um negócio fantástico hoje em dia, né? O Brasil é uma potência, o Rio Grande do Sul é uma potência, né? Mas eu também sempre tive outro gosto. Eu sempre gostei muito de história, Bispo. História, geografia, humanas, português, essa coisa. E sempre tive a facilidade, Bispo. Eu sempre fui um menino que eu nunca gostei muito do... Não é que seja bobagem, mas eu nunca gostei muito desse tal de bullying, sabe? Sim. Eu sempre fui um menino, já desde menino, que gostava de acomodar as situações. Não pro lado ruim, mas eu nunca gostei muito. Aquele menino não jogava futebol, deixava ele de lado. Eu sempre procurei trazer. Eu também nunca gostei muito de bullying. Por causa dos óculos? Eu que lembro. Se fosse pelo óculos, era. Você não era, tá bom. Aquele dislexia, déficit de atenção. Coisas que ninguém sabia que existia na época. Então, se você tem mais de 35 anos por aí, você... teve qualquer coisa desse, que hoje é modinha. Que hoje qualquer coisa. Eu acho que antes, Bispo, era demais e hoje é de menos. Eu acho que o meio termo, que já dizia o meu avô Luiz Leão de Carvalho, que inclusive foi presidente do Grêmio, jogador do Grêmio aqui do Rio Grande do Sul, jogador de futebol. O CT do Grêmio hoje é Luiz Leão de Carvalho, é o presidente do pai da minha mãe. Esse homem era uma experiência, ele né, de origem portuguesa, né? Ele sempre dizia assim: meu filho, nem 8 nem 80. O caminho do meio é o caminho da sabedoria, né? É um homem muito sábio, né? Não consegue respeitar esse princípio. Né? Pega uma linha, exagera, né? De fato, era difícil, exagerado. né? Eu sofri, falando em bullying, eu sofri dos próprios professores. Não era esse nome, ninguém me defendia porque estava tudo certo. Eu é que era, né, o errado, mas era normal, estava tudo certo. O professor falava, aquele aluno tá atrasando a classe inteira. Tá atrasando a classe inteira, nossa. Lesado, pangão, tinha que ser o Anderson mesmo. No meu caso. Se fosse hoje, meu Deus do céu. Hoje saía preso, né? Saía preso, né? Então, na realidade, eu sempre tive essa veia de interlocutor e de negociador e uma memória muito boa também, Bispo, sempre. Né? E eu acabei fazendo vestibular para Direito porque o agronegócio para nós foi muito pesado, assim, nós tivemos muitas perdas, meu pai, né? Aquele tempo que não tinha muita... A adubação era diferente, a tecnologia era muito pouca, e eu acabei então optando por isso, me formei na Unicinos, e naquele tempo eu não gostava... A gente com essa... Como é que a gente chama isso em português? Desculpe, mas às vezes me foge a palavra. Essa nostalgia. Né? Essa nostalgia do avô, do bisavô, da Europa, não sei o quê. E a gente me criei com essa nostalgia. E eu acabei me formando e entreguei meu diploma para meu pai de Direito e disse para ele: pai, eu vou embora do Brasil porque para cá eu não quero mais morar aqui no Brasil, eu não gosto do Brasil, eu vou embora. Tudo dá errado aqui no Brasil, o Brasil é uma droga. Dei meu diploma e fui embora. Passei um bom tempo na Europa,
né? Morei lá em Londres, tá? Mas você estava assim por algum motivo, né? Esse desgosto todo. Mas é que aí é que tá, né? Na realidade, bispo, o que acontece? Né? Existe aqui no Brasil, tá? Até hoje, veja bem, eu fui morar na Europa em 1994, tá? Muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Mas ainda persiste aqui no Brasil, ainda mudou um pouco, mudou um pouco agora, mas ainda persiste aquela história do o gramado do vizinho é mais verde. Lá na Europa é melhor, nos Estados Unidos, tudo fora do Brasil é melhor. Eu já me curei dessa doença, né? Aliás, esse tempo que eu morei lá, né? Morei em Londres e em outros lugares na Europa, conheci também, né? Eu fiz, para mim, eu chamo isso de uma pós-graduação de vida, sabe, bispo? Aliás, eu acho que toda a juventude brasileira, se eu fosse um homem de posses verdadeiramente trilionário, eu pagaria para todo jovem brasileiro, assim como eu indico 2 anos de exército, ou 1 ano no mínimo, para meninos e meninas, eu indicaria também ao menos um ano de experiência, né, abroad experience, que se diz em inglês, né, é uma experiência fora do país. Ali você vai ter a real noção da grandeza e da maravilha dessa pátria chamada Brasil e desse povo chamado brasileiros, exatamente. Boa. Entendeu? Ali você vai ter a exata noção, tá, do quão azul é esse nosso céu, da maravilha que é olhar para o céu e enxergar o Cruzeiro do Sul, do centro-oeste brasileiro, do sul do Brasil, dessa miscigenação racial, da nossa juventude, da lindeza das nossas crianças, que as crianças mais lindas do mundo são as nossas, né? Olhando de lá para cá, nossa grama é mais verde? É que quando eu estava lá, né, assim, quando eu estava aqui, eu não conhecia a grama de lá. Quando eu fui para lá, eu passei a conhecer a grama de lá e eu já conhecia a grama daqui. Então, para mim, ficou fácil fazer essa comparação. Né? Olha, eu vou dizer para vocês aqui de coração, tá? Eu sou ítalo-brasileiro, não posso esconder isso, mesmo porque tenho muito orgulho disso. Mas assim, eu sou brasileiro por opção, moro no Brasil por opção. O sul do Brasil é o paraíso na terra. Tá? As nossas crianças são as crianças mais lindas desse mundo, com certeza. Tá? E olha, claro, temos os nossos defeitos, precisamos corrigir muitas coisas, né? Mas nada assim, bispo, que eu diria, né, questões capitais, sabe? Se fala de racismo, tá? Aí a pergunta que eu faço, onde não tem racismo no mundo? E aí a colocação que eu digo, o Brasil é o lugar onde a gente administra melhor essa questão. Eu acredito também. Tá? Com certeza. Aliás, o Brasil é o novo mundo. Nós viemos para cá e viemos para todos viver em harmonia, em paz e com espaço para todo mundo. Né? E temos que trabalhar isso. Não podemos cair nessa armadilha, tá? Mais uma vez, né, que o movimento traz. O movimento, o que o movimento quer? Eu falo movimento, né? Eu costumo dar essa adjetivação. O movimento quer criticar o pai porque a família é patriarcal, que o pai faz mal à família patriarcal, quer destruir a família, quer alvejar a religião, o exército, entendeu? O nosso modelo ocidental, né, de viver. E é exatamente isso que eu falo. Né? Então, é por aí. Tá? Então, a minha defesa é essa. Né? Temos coisas boas, temos coisas ruins, mas nenhum defeito. Por exemplo, a questão religiosa. Né? Eu falei do racismo, agora eu vou falar da questão religiosa. Né? Sabidamente, o Brasil é um país de extrema tolerância religiosa. Sim. Assim como extrema tolerância racial, eu digo, o Brasil é um modelo. Tanto de racial quanto de religioso, entendeu? Nós aqui nessa pátria amada que eu digo, né? Nós vivemos aqui religiões das mais variadas. E somos obrigados, né, de um jeito ou de outro, porque a gente tem às vezes essa distinção dentro do núcleo, dentro da própria família. Exatamente, né? Às vezes não tanto com relação à cor e tudo mais. Agora, quantas casas tem dentro da mesma casa pessoas de religiões católico, apostólico, romano, espírita, exatamente, um bandista, e o outro
e um irmão crente, um irmão crente, né? Exatamente. E eles têm que aprender a conviver. E é necessário. Uma questão política. Tem visões diferentes, ideologias diferentes, mas tá na mesma família. Tá na mesma família e deve ser assim. Tem uns grupos que dá pé de guerra aí. Dá pé de guerra, né? Mas eu acho que daí é mais a política, né? A política. E assim, por exemplo, um lugar que eu tive prazer, eu digo assim, né, de conhecer, que é a Inglaterra, né, o Reino Unido, né, que eles chamam lá, é um lugar que você vê, né, ali os católicos e os protestantes, eles, né, têm uma história bastante conturbada ali, né, de intolerância, que até hoje a própria Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né, existe a Irlanda do Norte que é protestante, a Irlanda do Sul que é católico, né, assim, e olha, a tolerância é muito pouco, tá? E aqui vai um conselho, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, mas a gente tá aqui. Quem quiser, vamos ser mais tolerantes, vamos ouvir, né? Sem julgamento. Suspender o julgamento, ouvir. Não quer dizer que você vai se deixar levar, não quer dizer que a sua opinião vai mudar porque alguém expressou o que pensa. A gente está falando aqui o que pensa. O que pensa. E essa, bispo, essa é a grande liberdade. Isso é a verdadeira liberdade, que é a palavra de ordem, inclusive, para mim. Liberdade é justamente isso. É você poder falar aquilo que quer, naturalmente, dentro do regime legal que a gente vive, né? Sim. Falou, vai, né, pagar por aquilo que falou. Mas a liberdade, poder falar o que gosta, né, os seus gostos, as suas preferências, aquilo que admira e também aquilo que não admira. E essa é a verdadeira liberdade, é poder falar do que admira e do que não admira. E aquilo que você não admira, se você diz que não gosta, entendeu? Mas se você não persegue, entendeu? Meu Deus, por exemplo, eu não gosto de caipirinha. Não gosto de corintiano? Bom, eu acho que aqui é unanimidade. Eu também não gosto de corintiano. Mas eu falar aqui que eu não gosto... Grêmio ou Inter? Eu sou Grêmio, né? Não gosta de Inter? Não, eu acho assim. Agora complicou. Agora complicou muito, bispo. Vamos acertar. Eu acho que o Corinthians é melhor, tá? Assim, por exemplo, eu não gosto de Corinthians. A gente vai começar a quebrar. O bispo é palmeirense, é esse? Claro, né? Palestra Itália. Palestra Itália, né? Eu também, né? Rio em São Paulo, né? Por exemplo, o corintiano, eu não gosto de Corinthians, falo abertamente que não gosto de Corinthians, mas aí é que tem um motivo, bispo. Eu não gosto de Corinthians, não gosto de Flamengo, não gosto de Internacional. Por quê? São times que são muito beneficiados pela imprensa, pela mídia e principalmente pelo apito amigo. Agora um problema. Mas aí é que tá. Nós não perseguimos, né? Todos os corintianos você pode continuar. Pode continuar sendo colorado, corintiano. Aí é que tá. A gente poder expressar eu não gosto. Exato. Mas aí você persegue o corintiano ou o colorado? Não. Muito bem, eu sei. PT, saudações. Quando o Palmeiras ganha, aí a gente... Faz a festa? Quando o Grêmio... Aí deve ter alguém escrevendo aqui embaixo, não tem Mundial. O Palmeiras? Mas só um pouquinho. Deixa eu raciocinar assim. O Palestra Itália é o maior time do Brasil, né? É o time mais vezes campeão do Campeonato Brasileiro, não é isso? E eu acho que isso... Não, o maior time do Brasil é outro, né? Não, o Palestra Itália e o Palmeiras é o time mais vezes campeão do Brasil. Isso, campeão do século XX. Isso indiscutivelmente. E agora tá chegando também na Libertadores, né? Muito forte, né? Sim. Mas bispo, assim, o futebol, eu ando muito desencantado com o futebol, se a gente pode falar de futebol. O Grêmio, eu sou gremista, né? O Grêmio tem aquele estádio imenso, é uma fortuna que mexem, e os jogadores ganham uma fortuna, e aí o Grêmio está na segunda divisão, não se tem mais aquele amor pela camiseta. Eu acho que o futebol perdeu muito. Sinceramente, tá? Eu gosto muito do Juventude, tá? Daqui de Caxias do Sul. Por que será também? Não, gosto porque é um time... Caxias do Sul não é uma cidade do porte de Porto Alegre. O Juventude não é um clube do porte do Grêmio Porto Alegrense, mas é um time que faz bonito. E é exemplo de administração. É um time que faz bonito.
Olha já só. a casaca aqui. Porque quando eu cheguei. Era Caxias. 3 vezes. Já virou 3 vezes. Só no Largo meu Palmeiras, mas vim tá pro bem. sul, aí eu me identifiquei com o Novo Hamburgo, porque eu fui morar em Novo Hamburgo. Olha lá. Foi campeão gaúcho. Bem naquele ano. E aí eu montei um time do Novo Hamburgo, fui lá na... Time do quê? De botão mesmo? Não. Eu montei um time, eu jogava futebol. Jogar com a camisa do Noia. E eu ainda tenho aí o jogo completo oficial do Novo Hamburgo. Comprei na Outlet lá em São Leopoldo. Como é que chama? Tô tentando lembrar o nome da marca, pra fazer uma merchan aqui. Sim. Mas já foi, perdeu. E aí, Novo Hamburgo. Veio pra Caxias. Rapidinho, porque eu gosto de vestir a camisa. Cheguei no lugar, eu tenho que abraçar. Caxias por causa do nome. Aí eu descobri. Aí descobriu qual é que era o Juventude, né? Verde. Tá certo. De lado. Tá bem. Tem um alinhamento com o Palmeiras. Mas, a papada. E a gente percebe essa administração, esse exemplo que é uma coisa que deve ser admirada. E eu, por exemplo, então agora eu falando de futebol, eu ando muito integrado com o futebol de um outro nível aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu admiro muito o Juventude, o Ipiranga de Erechim, que é um clube com um estádio bonito, que está fazendo uma administração bonita. E eu costumo agora então torcer para times menores, não menores, né? Mas com menos dinheiro, vamos dizer assim, né? Inclusive até eu tenho sugerido, porque o Campeonato Gaúcho é um desastre, né? O Campeonato Gaúcho, administrado pela Federação Gaúcha de Futebol, é um desastre. Eu acho uma distância muito grande. Bispo, viu? Então, assim, a minha sugestão, inclusive já estive na Federação Gaúcha de Futebol, tem gente maravilhosa lá trabalhando, honestíssimos, gente de tradição, mas tudo pode ser criticado, né? A gente pode, qualquer trabalho pode. E eu acho o seguinte, eu acho que o Rio Grande do Sul tinha que ter um campeonato de futebol ou uma Copa. Eu e as minhas ideias, né? Eu sou com muitas ideias, né? Mas sempre pelo bem, né? Numa crítica construtiva. Eu acho que o Rio Grande do Sul tinha que ter um campeonato gaúcho ou uma Copa do Rio Grande do Sul, né, regionalizado. Sim. Entendi. Totalmente regionalizado. Porque assim, nós temos aqui na Serra. Exatamente. Entendi. Aqui na Serra, nós temos a Serra, né? Por exemplo, aí vem um time de Rio Grande, o São Paulo de Rio Grande, né, que é também a nossa colônia italiana lá. Aí o São Paulo de Rio Grande, que tem uma certa tradição, vem jogar com o Glória de Vacaria. Tem 2 no estádio, 3, entendeu? Então é isso que eu digo. Agora, se nós pegássemos a região da Serra para termos um campeão da Serra, para depois jogar com o campeão da região metropolitana, campeão das Missões, campeão do Planalto, campeão da região sul e da campanha. Aí, Federação Gaúcha de Futebol, não sei ele é muito difícil, não sei o que, aquela coisa assim. Não, mas enfim, né? Nós vamos até estamos em conversação com algum. Por exemplo, tem aqui, né? Caxias do Sul. Tem 2 times em Caxias do Sul, tem outro em Bento, tem o Veranópolis, né? Nós podíamos fazer aqui o campeão da Serra para jogar com o campeão lá da Zona Sul. Nós temos cidades ali, Bagé, que tem 2 times, né? O glorioso Guarani de Bagé, o Grêmio Bagé, tem Pelotas, tem o Brasil lá, tem o Pelotas, tem o Grêmio Farroupilha. Em São Paulo, em Rio Grande tem 3 times. Eu adoro futebol. Eu acompanho. Eu acompanho assim, eu adoro futebol. Só que o futebol do Grêmio, entendeu? E do Internacional e desses times maiores, eu acho que já era. Esse futebol já era. A não ser monopolizado ali. Muito dinheiro, pouco amor à camiseta, sabe? Olha o mesmo Grêmio, né? Com uma folha de salarial aí de 10 milhões, sei lá quanto é que era a folha salarial do Grêmio no último campeonato. Foi parar com aquele estádio do Grêmio. Foi parar na segunda divisão. Com o nome do meu avô no CT lá. Me faz esse papelão pra família. Jesus Cristo. Muito bom. Aula de futebol, ok. E aí chegamos então nesse advocacia. período. Podemos fazer. Tá bem. O seu negócio. Mas hoje, quais são os projetos? O meu negócio é a advocacia, né? Eu penso que nasci para isso. Né? Eu tenho, sem falsa modéstia, um talento, né, para isso aí. Sou uma pessoa muito detalhista, Bispo. Sabe? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E para quem quer fazer advocacia, o conselho que eu dou é esse, né? O advogado ele tem que ser detalhista,
né? Tem que ser atenção, detalhe. Isso faz toda a diferença, né? E eu advogo ao mesmo tempo que eu casei, que eu tô com a minha mulher, com a minha esposa. Vai fazer 20 e tantos anos de advocacia. Tenho meu escritório próprio em Porto Alegre, na Carlos Gomes, né? Luiz Beck Advogados, até fiz uma merchan aqui, né? Nós temos lá telefone aqui, entre em contato. Telefone, entre em contato. Nós temos causas trabalhistas, direito empresarial, né? Direito civil. A gente atende assim várias áreas, né? É um segmento que eu também sou admirador. O direito é espetacular. O pessoal fala pra mim já há um tempão, quando não me conhece assim, você tem cara de advogado. Tem mesmo. Tem cara tá validando. Né? Mas é porque, de fato, a lei, ter o conhecimento das leis, ter a consciência dos seus direitos é fundamental, né? E também dos seus deveres e até direitos e deveres e mesmo. até onde terminam os seus direitos, que é tão fundamental quanto. Eu tive uma... Me permite, Bicho, só assim, para não deixar passar, né? Tem uma definição de direito que eu acho espetacular. Será que eu acerto? Talvez, vamos lá. Não, o direito não tem nada de engessado, ele é uma coisa. Sim, né, mas que eu ouvi tem de um professor que eu achei fantástico. E na aula, acho que era eu fui lá participar na Unic em Santa Cruz? Unic de Cuiabá. Tá. Unic, lá em Cuiabá. Mato Grosso. Era uma turma que estava no 8º período já, professor Lau, e ele perguntou para a turma essa pergunta e ninguém soube daquela turma. Qual a definição de direito? Eu não tinha nem obrigação de saber porque eu só estava ali de penetra. Mas ele disse uma coisa: garantir a cada um o que é seu. Viu? Pois é. E aí eu fiquei pensando, né? Ele até disse que antes se usava dar a cada um o que é seu, né? Mas não é dar. É garantir, né? Que a pessoa, se quiser, vá lá e tem aquilo, né? O que é seu. Então, essa é uma definição possível para o direito, né? Com certeza. E já pensou aqui, mundo ideal? Cada um tem o que é seu. Você plantou coisa ruim também. Então, bom, aí tem que ter. Prendendo alguém, um operador de direito que vai lá, um promotor de acusação e colocar alguém para pagar, para receber a sua punição, está garantindo que é seu. Uma mãe que cria o seu filho e de repente ficou na mão, o parceiro foi embora, deixou a criança com a mãe, não quer saber de pensão, não quer saber de cuidar, e você vai lá, um operador de direito, faz uma representação para que ela tenha o direito a uma pensão alimentícia. Então é garantir o que é seu de direito. E é algo lindo. Né, da sua profissão, que às vezes muitos não é observado, não se consegue, né? Eu sou, mais uma vez, né? Eu sou suspeito, né? O direito é a profissão mais linda que existe, né? Sob o meu ponto de vista. Eu acho que é ser pastor. Pois é, né? Meu pai achava que era ser veterinário, né? Mas enfim, meu pai deve achar que é ser motorista. Né? Eu acho que o direito é sensacional porque eu digo assim, eu acho talvez que o direito seja a profissão mais importante, não a profissão do direito, o direito em si. Porque eu digo assim, né? Regras, né? É o que há de mais importante, são as regras. No futebol, na igreja, em tudo que é lugar, né? Então, para mim, a melhor definição de direito é o seguinte: direito é a ciência que regula o relacionamento humano. Show. Tá? Muito bom isso. Dos humanos com os humanos e dos humanos com as suas coisas. Exato. Tá? Então é o seguinte, você quer jogar futebol, né? Para jogar futebol, é primordial que você saiba as regras. Não pode botar a mão na bola, correto? Senão a mão ali, é falta, né? Então, na nossa vida social, na nossa vida em sociedade, né? Existem coisas que podem e outras que não podem fazer. Então, o direito ele é a ciência que regula o relacionamento humano entre os irmãos e os humanos com as suas coisas. Ali você sabe o que pode, o que não pode e tem que cumprir, e a justiça está aí para acertar isso. Que show. E nós somos responsáveis uns pelos outros. Exatamente, né? Claro, a vida em sociedade é essa, né?
com Deus, com a família, né, com a Mas pátria. tem que ser dentro das 4 linhas. Sempre. Sempre dentro das 4 linhas, né? Mas todo mundo tem que respeitar as 4 linhas, não é só um lado, né, bispo? Porque ao que parece, né, tem lado que não precisa, que tem lado que as coisas são relativas e as questões são seletivas, né, bispo? Tem coisas que servem para um lado e não servem para o outro, né? Essa seletividade das questões é que me incomoda, né? Eu sou uma pessoa tolerante, tenho posição política definida, né? Tenho sim, posição política definida, né? Mas o que eu vejo é que também tem muito esse politicamente correto, né, Bispo? Exato. Eu penso que nos atrapalha muito isso, né? Mas dentro do futebol tem coisa que não é politicamente correta, mas não é falta. Não é. Não... Tem uma malandragem. Tem uma malandragem, né? Que cabe. E tem gente que usa muito bem isso. Pois é. Na vida. Na vida e no futebol. Muito bem, fantástico. Bom, vamos chegando ao final aqui da nossa... Já terminou? Eu acho que sim, viu? Quanto tempo temos aí? Sim, já deve ter. Então dá pra falar mais de futebol, dá pra falar mais de outro assunto? O que você gostaria de eu queria falar sobre o turismo, é possível? Bom, claro. Turismo, empreendedorismo e juventude. Pô, assim, quantos minutos nós temos ainda mais mesmo? O tempo que você... É mesmo, nossa senhora. É assim, o que eu penso, né? Eu pelas minhas andanças, tão importante quanto a religião, a família, a pátria, né? E a liberdade, né? É o trabalho, né? Com certeza, né? Sem o trabalho, sem estudo, o esforço, não se chega a lugar nenhum. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a nossa juventude brasileira, né? Nós temos uma juventude no Brasil espetacular, bispo. São lindos, tem todo o futuro pela frente. Eu só penso que a nossa juventude ela é muito mal orientada. Os orientadores da nossa juventude, eles não estão fazendo um papel a contento. Essa é a minha opinião pessoal. Sim. Pode ser que esteja errado, mas pelo que eu vejo, não estou tão errado assim. O que acontece? Né? Eu penso que tanto a matemática deve ser ensinada, naturalmente o português, as ciências, mas também a filosofia. A filosofia e questões práticas do dia a dia, que eu penso que agora o ensino está mudando um pouco. Tá? Por exemplo, tá? A filosofia, tá? A questão de existir. Né? Eu acho que deveria ser passado para a juventude uma questão filosófica mais do tipo assim, que a vida ela é para todos nós que já passamos pela juventude, a gente sabe como é que a vida é quando a gente é jovem. A gente tem espinha na testa, a gente tem problema com alguma parte do nosso corpo, que eu não gostava do meu nariz. Somos dois. A gente, né? Vê como é. A gente teve todo mundo. Besteira, bispo. Né? A gente teve uma menina que a gente gostou e a menina não gostou da gente. A gente teve um amigo que a gente adorava, e o amigo não adorava tanto a gente assim. Quem te contou toda a minha vida, doutor? Então, é a filosofia, né? A filosofia. Então, eu acho que os operadores da filosofia, eles tinham que chamar a juventude e explicar isso que eu falei agora. É porque, assim, algumas coisas, doutor, desculpa. Pois não. Doía mais no passado, né? De acordo com a nossa interpretação, percepção, falta de amadurecimento dos eventos. Mas aí que tá, bispo, desculpe lhe interromper, tudo isso tudo bem, mas eu acho que os orientadores, os professores, as pessoas maduras de hoje, frisar isso para a juventude. Isso aí não que todo mundo teve uma espinha na testa, uma parte do corpo, porque eu vou chegar lá, bispo. Uma espinha na testa, uma parte do corpo que não lhe agrada, um amor não correspondido, uma amizade não correspondida, e que por causa disso não precisa entristecer de uma maneira que se automutile, de uma maneira que chegue às consequências, né, piores que a gente sabe, bispo. Então essa é a minha palavra, né? Sabe, a gente vê que hoje, como a juventude hoje tem tanta informação, bispo, e tem tanta gente ruim na internet,
né, que não é o nosso caso aqui, que a gente sempre quer levar uma palavra de apoio, a gente quer levar uma palavra de carinho para a nossa juventude, que é uma juventude linda, maravilhosa, vivendo num país maravilhoso, e que nós devemos acertar a juventude, né? Eu penso que o professor de filosofia devia fazer essa abordagem. Assim como estão entrando outras matérias para a nossa juventude. Por exemplo, nós tivemos uma discussão agora em Porto Alegre sobre educação financeira. Mas é óbvio que nós devemos passar a educação financeira. Inclusive ensiná-los a cozinhar, cuidar das suas próprias roupas, educação financeira, educação política, primeiros socorros. Correto? Tudo isso a nossa juventude teria que estar surfando. Vamos usar uma palavra bem jovem. Surfando nisso aí. Por exemplo, a organização dos seus horários, né, é o que eu, sob o meu ponto de vista, é fundamental, né? Porque a pior coisa que pode ter numa pessoa, bispo, na minha opinião, principalmente ao jovem que não tem amadurecimento necessário, é levantar todos os dias sem saber o que vai fazer. Então, o meu conselho para você, jovem que está nos escutando, aproveite a vida é maravilhosa, mas a vida tem compromissos também, né? Sabe aquele seu horário que você tem na escola? Que segunda-feira tem a tal e tal aula? Então, segunda-feira tem aula de manhã, né? Então tá, de tarde, segunda-feira não é dia de namorar e nem de noite, tá? É dia de ler um livro, é de estudar, ler um livro bom na segunda de noite, tá? Na terça vai para a escola, vai estudar uma língua estrangeira, na quarta-feira vai ver um filme que acrescente para você na sua vida. Bom, a partir de quinta-feira vai sair com os amigos também, vai no cinema, vai no barzinho tomar uma cervejinha, não tem problema. Mas só não pode ficar, né? E domingo de noite é aquela coisa, domingo de noite, de tardezinha já corta tudo e vai organizar a sua vida, porque segunda-feira é dia de São Pega, né? E aquela coisa, o tempo da vida, tá? O tempo do desejo da gente, pessoal, é a gente deseja as coisas muito rapidamente, ainda mais hoje que é tudo, né, a um clique. Né? Mas o tempo do desejo é e o tempo da vida é outro. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Se você que está aí não pegou, para mim serviu muito, hein? Alguém que sabe da vida, alguém que já viveu um pouco, que tem sucesso, tem uma história de sucesso, tá falando aqui de disciplina, de foco, de prioridade, de organização. E de festa também, de namoro, e de tudo. Tudo tem sua hora. Leveza, né? Exatamente. Tudo tem sua hora. Legal. E organização. E outra coisa que eu queria falar, bispo, se me permite, é a questão do empreendedorismo, né? Eu acho que essa coisa do empreendedorismo é uma coisa maluca, assim, sabe? Porque nós temos muito empreendedores aqui no Brasil, tanto nos lugares menos privilegiados como mais privilegiados, e preste atenção nisso, jovem, ou você que é pai de família ou mãe de família, preste atenção nisso. Nós temos, por exemplo, aqui em Caxias. Caxias tem quase 500 mil habitantes, correto? Só a cidade, né? Pois é. Tá. Então, você já pensou se você tiver um produto que cai no gosto do pessoal? Claro que isso não vai ser de um dia para o outro, né, pessoal? Né? Mas, por exemplo, se você fizer uma camiseta, um boné, um salgado, um tênis mais transado, vamos fazer assim, né? São várias coisas. Né? Uma caixa daquelas com enfeite, artesanato, ou um curso disso, ou a computação. Então, quer dizer, nós temos uma gama infinita, né? De lanches, de TI. Então, o empreendedorismo é o futuro, sabe? E tem mais, né, pessoal? Você, por exemplo, eu tenho meu próprio negócio. O pessoal que trabalha comigo tem todo o seu próprio negócio. Tem a vantagem, pessoal, que daí você não tem o patrão chato, você faz o seu próprio horário, né? Se trabalhar mais, ganha mais, se trabalhar menos, ganha menos, também tem isso, né? E o que é principal para mim nessa história toda, tá? Por exemplo, hoje eu tô com 50 e tantos anos e ninguém me bota na rua. O negócio é meu, né? E ninguém vai me demitir. Isso é maravilhoso. Ninguém te demite. O negócio é teu, você toca, né? E hoje em dia tem uma infinidade de negócios, né? E agora, então, para completar esse assunto que eu estou falando, é a questão do turismo, né? O empreendedorismo está ligado intimamente ao turismo.
Né? O turismo, nossa senhora, a gente sabe que a Serra Gaúcha é um case de sucesso, não é só Gramado, é Canela, Nova Petrópolis, o turismo está se espalhando pelo Rio Grande do Sul inteiro, porque nós temos, né, essa veia turística, está no nosso sangue. A comida, o folclore, a diversidade de etnias, né? Então quem sabe será que não é por aí, dentro do turismo, né? Vamos se especializar no turismo, né? Cursos técnicos, atender o turista, puxar pela cabeça, pessoal. Sabe, eu mesmo estive hoje em Gramado tá, meu Deus, Gramado tá 1 milhão, né? Todo mundo, até a tia da bala tá faturando lá, né? Nova Petrópolis no mesmo sentido, né? Então é por aí, bispo. O meu recado é um recado otimista, né? Mas aquele recado otimista consciente, né? Que eu não acredito em grandes tacadas, bispo, tá? Eu não acredito nesse negócio assim, eu vou resolver a minha vida numa tacada. Eu não acredito nisso. E pode muito bem ter alguém acompanhando aqui que diz assim, mas parece fácil, mas eu já tentei e não deu certo, né? Eu já tentei, fui por um caminho e não deu certo. Você já tentou e não deu certo alguma vez? Olha, claro que sim, né? Mas só perde, bispo, quem desiste, né? E também não sofre derrota quem não tenta. Exatamente, né? Mas a questão do perder é que talvez não seja aquela coisa, a coisa certa para você fazer. Porque a questão também não é só dinheiro, a questão é amor ao que faz, é paciência, é perseverança, é o que eu digo, né? A vida, a gente tem um tempo na cabeça da gente, né, bispo? Olha a nossa igreja aqui, né? Pois é. E agora, assim, a vida tem outro tempo. E essa é a questão, que muitas pessoas não têm a persistência. E aí cria uma crença que aquilo não é para mim. Ou então, honrando os pais, né? Você veio de uma família que os seus pais, você aprendeu o empreendedorismo em casa, que é uma coisa que hoje você está brigando para que aconteça, que o Estado também eduque dessa forma. Mas isso não acontece até hoje, pelo menos. Então, como a maioria não teve isso, o que aprendeu dos pais foi CLT, foi estar ali batendo ponto, chão de fábrica, alguma coisa assim. Então ele acredita que é aquilo que o futuro reserva para ele e que não pode esperar nada mais do que isso. Então eu acho fundamental a sua participação. É errado isso, né? É erradíssimo. É erradíssimo, né? É erradíssimo, porque a gente tem, sabe, as crenças, eu costumo, não é crenças espirituais agora. Sim, não. É crenças de comportamento, crenças de vida. Exatamente. E essas crenças dominam o nosso comportamento. Dominam o comportamento. Por exemplo, alguma pessoa, se eu acredito que se passar por debaixo da escada dá azar. Bom, vai dar azar. E eu passo por fora da escada. Exatamente. Né? E naturalmente as pessoas, naquilo que elas acreditam que não dão certo ou que dão certo, vai comandar o comportamento delas. Então a pessoa vai lá e desanima, não tem a coragem. Mas também, desculpe interromper, Bill, é o seguinte, né? Eu canso de ver pessoas que dizem assim, pô, Luiz Beck, eu trabalhei 6 meses nesse negócio e eu trabalhei 1 ano, né? E tu vê, não deu certo. Pessoal, 6 meses ou 1 ano. Você sabe quanto tempo eu fiz de faculdade? Meu Deus. 5 anos. Eu tô há 20 e pouco. Tá certo que já faz um tempo que eu sou bem sucedido, graças a Deus. Não milionário, nem rico, mas bem sucedido. Você saiu da faculdade com agenda lotada, com Não. carteira de clientes? Não. Olha só, eu saí da faculdade, fui morar no exterior, voltei do exterior e como eu sempre fui um aluno dentro da universidade, muito dedicado, eu me dei sempre muito bem com meus professores. E aí, pessoal, eu comecei a advogar indo de ônibus para o escritório. Escritório dos outros. Do escritório dos outros. Tá? Mas aí que tá, assumindo riscos, responsabilidades, estudando muito e sem um conselho que eu dou para vocês, pessoal. Aquela coisa de a pessoa não saber um negócio e dizer, eu vou telefonar para o colega e perguntar, isso é a pior coisa que pode acontecer. Aquilo que você sabe, e aquilo que você não sabe, vai estudar para dizer para o seu cliente. Tá? Outra coisa na questão da advocacia. Os primeiros honorários que você ganhar, guarde, não troque de carro.
guarde, porque as despesas, né? Eu já desde bem do início, assim, já guardei os honorários, eu tinha dinheiro para pagar 3, 4 meses de despesa, assim, tranquilo, né? Não adianta, né? A receita é sempre a mesma: cautela, trabalho, esforço, perseverança, né? Não acredito em tacadas. O que eu digo para finalizar é o seguinte: faça todo dia um pouquinho. Isso aí. Porque no final do mês você vai ter feito um tanto e no final do ano vai ter feito muito. Eu ouvi dizer que a árvore pode ser do tamanho que for, a maior árvore do mundo. Se você for lá todos os dias e der 2 machadadas, um dia você derruba a árvore, um dia você atinge o que você quer. Então é por aí, né? É por aí. Perseverança e fé em Deus, né? Doutor Luiz, muito obrigado. Tivemos aqui uma aula de história, de futebol, de geografia, de administração para os times de futebol aí. Também. E essa mensagem para os jovens, que eu acredito que quem estiver acompanhando esse conteúdo, essa história, pode se inspirar aí na história de sucesso desse homem que esteve aqui comigo no Respeita a Minha História. Tá aqui, ó, várias imagens, é de direita. É um homem defensor da família. De direita, sim. Família, Deus, pátria e liberdade. Perfeito. Tem uma história com o Exército Brasileiro, tem uma história com o nosso Estado, tem uma história com a família e merece o nosso respeito. Na realidade, eu é que agradeço mesmo, porque sempre quando a gente pode falar, né, e que tenha um jovem ouvido o nosso recado, a nossa mensagem, eu já vou ficar feliz e com tranquilidade no coração. Quem quiser te acompanhar... Isso, acompanhar mais ótimo. O seu trabalho, fala aqui pra gente aonde te encontrar, redes sociais. Hoje em dia é assim, né, Bispo? Todos nós temos redes sociais, mesmo pelo próprio escritório, trabalho, né? Segue, eu tenho no Facebook, né? Luiz Antônio Beck ou Luiz Beck, né? E tenho no Instagram também, Luiz Beck. A gente posta muita coisa lá, porque nós temos Luiz com Z, tá? Luiz Beck, B-E-C-K, que na realidade é Beck, mas é Beck, né? E a gente sempre coloca muito material lá, porque a gente está sempre acompanhando empreendedorismo, turismo e boas notícias, né? Boas notícias. Eu adoro abrir o Jornal do Comércio em Porto Alegre, que eu leio todos os dias, porque para mim fiz até um merchandising aqui para eles de graça, mas ali você vê, né, que o Cine em Porto Alegre sempre tem 1000 e não sei quantas vagas de emprego segunda-feira, ou não sei quantas empresas abriram no Rio Grande do Sul, que né, aquela questão assim, não é tragédia, entendeu? Nós temos que mudar a nossa consciência. Boa. Vamos abrir a nossa cabeça para o bem, para as coisas boas, para as coisas positivas. Vamos retomar o protagonismo do Rio Grande do Sul. Show. E por falar em merchandising, e por falar em Beck, é de Paolo ou de Paulo? O Bispo gravou isso aí. Olha, em italiano é de Paulo, hein? Então, o pessoal Paolo, de Caxias não. aí, próxima vez que você for lá no de Paolo, vamos falar direito aí, né? Eu já falei pro dono do Paulo, de Paola, que digo que italiano é Paulo, né? Paulo. Não, ele disse, eu não sabia, mas é. Mas enfim, na realidade o que acontece, né? Só finalizar assim, a questão do nosso italiano aqui, né? O italiano porque na realidade o italiano mesmo foi escolhido na Itália, o italiano oficial, o dialeto fiorentino, né? Da cidade de Florença, de Firenze, né? E o pessoal que veio para cá, pro sul do Brasil, muitos anos atrás, né, ainda falavam dialetos, né? E o dialeto que mais se fala no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, é o dialeto do Vêneto. Tá? Inclusive aqui na Serra Gaúcha, né, muito... É o Vêneto, né? Não é Veneto. Não é Veneto, é Veneto. Não, Veneto não, é Vêneto, né? Certo. Em italiano si dice così, é Veneto, né? Itália, Veneto, Paolo, né? Isso aí, gente. Gratidão, até a próxima oportunidade. Grazie mille. Lembre-se de curtir aí o canal, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa história. Um augurio a tutta la gente italiana della Serra Gaúcha. Agora você, Marlon.